Olá, minha turminha do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual de Pau da Lima, tudo bem com vocês? Professor Thalisson aqui na área, galera, para deixar mais um recadinho de física. Hoje a gente vai aprender as leis de Ohm. Mas antes da gente falar sobre as leis de Ohm, eu preciso que vocês saibam de uma informação muito importante. O que é um resistor elétrico? O que é que a gente chama de resistor elétrico? O resistor, galera, vai ser todo o dispositivo de um circuito elétrico cuja função seja exclusivamente converter energia elétrica em calor. Então, todo dispositivo do circuito elétrico que tiver essa finalidade, que tiver esse objetivo, a gente vai chamar esse dispositivo de resistor. Essa informação ela é muito importante porque a gente vai lidar com a grandeza física aqui, chamada de resistência elétrica. E a grandeza física, a resistência elétrica, estará associada à capacidade que um resistor tem de se opor à passagem de corrente. Quanto maior a resistência elétrica desse resistor, menor a quantidade de corrente que vai passar, que vai atravessar esse resistor e, consequentemente, menor será o calor dissipado por esse resistor em virtude disso. Então a gente precisa saber dessas informações antes de começar. Dito isto, vamos nessa. Sigam-me! Pronto, minha turma, agora a gente já está preparado para as leis de Ohm, tá? Leis de Ohm, não é Ohm não, viu gente? É Ohm, tá? Pronuncia assim, Ohm, tá? Bom, primeira lei de Ohm. O que é que a primeira lei de Ohm traz pra gente? Ela vai falar que se um resistor for ôhmico, tiver um comportamento ôhmico, qualquer que seja a corrente que você faça atravessar esse resistor, a resistência elétrica desse resistor ela vai se manter constante, ela permanecerá inalterada. Então, quando estivermos falando de um resistor ôhmico, a resistência elétrica desse resistor é uma constante. Então, você pode passar uma DDP, seja lá qual for, tá? Seja lá qual for a DDP, seja lá qual for o tipo de corrente que vai estar atravessando aquele resistor, se o resistor for ôhmico, essa resistência elétrica ela vai permanecer sempre constante, beleza? Então, dito isto, pessoal, a gente chega a uma regrinha, uma formulinha que vai relacionar tensão, que é DDP, diferença de potencial, voltagem, resistência elétrica e corrente. A tensão vai ser igual ao produto da resistência elétrica pela corrente elétrica. É importante a gente notar aqui o seguinte, ó, se o resistor for ôhmico, a gente pode dizer que quanto maior for a tensão, maior será a corrente elétrica. Tensão e corrente serão diretamente proporcionais. Agora, se eu trocar esse resistor, se eu puder trocar o resistor, não é trocar a resistência, é substituir o resistor. Se eu substituir o resistor, eu vou estar substituindo, obviamente, a resistência se eu colocar um resistor diferente. Então, imagine que eu substituo o resistor por um resistor de resistência maior. Se eu mantiver a DDP constante, não variei essa DDP aqui, aumentei a resistência aqui, o que é que vai acontecer com a corrente? Ela vai diminuir, porque quanto maior a resistência, menor a corrente. Então a gente pode concluir que resistência e corrente são inversamente proporcionais. Se eu quero aumentar o efeito Joule, lembra do efeito Joule, que é aquele efeito associado à passagem de corrente e liberação de calor? Se eu quero aumentar o efeito Joule, gente, eu preciso diminuir a resistência, já que a DDP ela é constante. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa aqui. Pronto, minha turma, já falamos da primeira lei de Ohm. Agora vamos falar um pouco da segunda lei. Tá, a gente já sabe qual é o comportamento de um resistor ôhmico. Ele tem que ter uma resistência constante para qualquer valor de DDP e qualquer valor de corrente que atravesse ele. Tranquilo, isso já está superado. E a segunda lei, professor? A segunda lei vai nos ensinar qual é o comportamento do resistor em relação à resistência elétrica no que diz respeito à sua geometria, ao seu formato. Então preste atenção aqui direitinho. Imagine que eu tenho um resistorzinho aqui, ó, que eu representei por um cilindro. Esse cilindro tem um comprimento L e uma área de seção transversal A. O que é a área de seção transversal, professor? É a área de corte. Imagine que eu pegue um piloto e esse piloto seja um resistorzinho, tá? L é o comprimento e a área de seção de corte será essa areazinha aqui, ó. Então a gente pode dizer que essa área aqui é uma área A. Por exemplo, nesse piloto aqui a gente já vai ter uma área diferente, né? É um piloto diferente. Temos também um comprimento diferente. Se esses pilotos que eu apresentei para vocês aqui fossem resistores,
a gente poderia dizer que eles teriam resistências diferentes, desde que eles fossem do mesmo material, porque além do comprimento e da área, a gente precisa observar uma característica inerente a cada material, que a gente vai chamar de resistividade elétrica. Tá? Quanto maior essa resistividade elétrica, maior será a resistência elétrica do material. Tá bom, gente? Então a gente pode ter, por exemplo, resistores feitos de materiais diferentes, mas com as mesmas dimensões. Como assim, professor? Mesmo comprimento e mesma área de seção transversal. Só que se forem feitos de materiais diferentes, eles terão resistências elétricas diferentes, de acordo com a segunda lei de Ohm. Então essa lei ela vai tratar o comportamento do resistor, da resistência do resistor, em função dos seus parâmetros geométricos e em função da sua constituição, ou seja, em função do que esse resistor é feito. Se é um resistor de alumínio, se é um resistor de cobre, se é um resistor de ferro. Então o material que é utilizado para confeccionar esse resistor também vai exercer influência. É importante a gente observar aqui que a resistência elétrica vai ser dada pelo produto da resistividade elétrica pelo comprimento do resistor, dividido pela área de seção transversal. Importante a gente notar o quê? Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Quanto maior o comprimento do resistor, maior também a resistência. Ou seja, a resistência ela vai ser diretamente proporcional à resistividade e vai ser também diretamente proporcional ao comprimento do resistor. Em contrapartida, quanto maior a área de seção transversal, menor será essa resistência. Isso significa dizer que resistência e área de seção transversal serão inversamente proporcionais. Fiquem ligados principalmente em relação ao Enem. O Enem gosta muito de brincar com essas proporcionalidades, galera. E isso aqui é um conteúdo que cai bastante no Enem. De 2009 para cá, foram muitas questões envolvendo essa parte de leis de Ohm aplicadas a circuitos elétricos, tá? No próximo vídeo que eu for gravar, eu vou mostrar para vocês aqui algumas questõezinhas que envolvem isso, para que a gente possa se familiarizar melhor, beleza? É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido essa mensagem de hoje. Na próxima aula a gente vai ter um novo vídeo. Ao longo da semana eu vou postar uma atividade inerente a essa nossa aula de hoje para vocês fazerem um questionáriozinho, responderem esse questionário para ver se vocês conseguiram compreender bem, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, mandem uma mensagem para mim ou no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, ou no Google Classroom ou aqui pelo YouTube. Tranquilo? Um abraço para todos vocês, fiquem protegidos e até a próxima.